Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô de volta, tô em casa, de férias, mini férias. Infelizmente caímos fora do campeonato, mas isso aí, futebol tem dessas, a vida tem dessas. Reenergizar um pouquinho em casa, depois partir para a próxima aventura, correto? Então, é isso aí. Estou aqui no meu PC, de volta para outro cenário, outro microfone, um áudio um pouco mais decente. Vamos lá conversar sobre dois livros que eu li nessas últimas 2 semanas. Eu fiquei semana passada adiando para ler alguns livros, acabei não lendo por conta da atmosfera, por conta do campeonato, do foco. Era diferente, meio que eu aproveitei um pouco mais as pessoas, porque o que a gente deixa para trás assim dos clubes são as pessoas, né, cara? As amizades que a gente faz, então acabei priorizando mais o relacionamento entre as pessoas do que fazer o que eu tava fazendo, a minha rotina. Mas então vamos ao primeiro livro que eu li na semana passada. Se chama A Ciência de Ficar Rico, do Wallace D. Wattles. Quem foi esse autor? Ele nasceu em 1800 e bolinha, no final do século XIX. É o precursor de toda a ideia ali relacionada à lei da atração. Ele foi um dos precursores. Então, autores como Napoleon Hill, autores como o T. Harv Eker, Joseph Murphy, Rhonda Byrne, do The Secret, se inspiraram um pouco nas ideias dele. É um livro que entra naquele. Entra nas ideias da lei da atração. É um pouco mais do mesmo, só que como ele é o precursor, é sempre bom ler sobre. E o livro comenta sobre o que nós sabemos já, que eu já sei, já li bastante. Fé, acreditar, entender que teve um arquiteto desse universo, que é Deus, que ele criou isso. E tem um vácuo onde que conecta tudo, coisa que a gente não vê, não enxerga, não observa, e por isso precisamos da fé para acreditar que isso existe. Quanto mais você pensa em algo que você quer, mais você vai utilizar a energia sua para ir conquistar isso, você vai atrair isso para você, querendo ou não. Se você tem um objetivo, se você pensa nesse objetivo todo santo dia, você vai fazer de tudo para ir buscar, você vai começar a atrair essa coisa. A chave também é o pensamento, você ter o pensamento no que você quer, você ter o sentimento, não é o pensamento, é o sentimento. Você sentir que você já possui o que você quer é muito forte. Você faz com que o seu subconsciente, a sua mente entenda que você já possui aquilo, porque o sentimento é o que é o importante. Quando você sente, que você atrai. A chave é mais isso, você sentir que você já possui. Então, a questão de você ter aquilo é só uma questão de tempo. O universo vai trazer para você, porque a nossa mente ela não entende que a gente tem ou não. Se a gente tiver o sentimento e entender que nós já possuímos aquilo, por consequência, o universo traz. Nas minhas vivências, eu já mudei bastante o paradigma de pensamento meu, a mentalidade de escassez que eu tinha depois que eu li o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harv Eker. Frequentar ambientes diferentes, percepção de valor, entender que você tem abundância, que não vai te faltar, e não vai te faltar se você saber que aquilo ali é mais relacionado a dinheiro. Você saber que não vai faltar, não ficar pensando, ah, meu Deus, tô gastando muito. A pessoa que fica guardando muito, ela tem aquela mentalidade de escassez e faz com que falte para ela. Se você tem a mentalidade de abundância, sentir que você possui aquilo, que aquilo ali é abundante na sua vida, que não vai faltar, Deus nunca vai deixar faltar, não vai faltar. Não vai faltar. Se você tiver essa mentalidade, abundância, tem, não vai faltar, Deus não vai deixar faltar. Vai sempre sobrar na sua vida. Então isso é muito importante. É sempre bom. Eu adoro ler esses livros. Você tem que praticar, você tem que mentalizar, você tem que sentir, ter o sentimento. É difícil você ter essa fé. É algo simples, é algo pequeno. Mentalizar, meditar 20 minutinhos do seu dia, visualizar na sua mente o que você quer, seus objetivos. É algo simples, mas que ao mesmo tempo é muito difícil você ter a regularidade e acreditar e ter a fé, por ser algo simples. Tudo que é simples, às vezes a gente não dá valor, às vezes não, a gente não dá valor para o que é simples. Então, o simples ato da gratidão também é um sentimento maravilhoso. A gratidão é um sentimento maravilhoso que a gente precisa ter. Todo ser humano tem que ter a gratidão por coisas simples. O fato de você respirar, o fato de você
eu estar conversando, de eu conseguir enxergar vocês aqui. O fato de eu, cara, de eu conseguir raciocinar, sabe? E ainda mais eu sou um atleta, cara. Eu consigo ser um atleta, eu consigo correr, eu consigo. Incrível. E esse fato é maravilhoso. Então a gratidão também entra no livro do A Ciência de Como Ficar Rico. É um livro muito bom, eu recomendo a todas as pessoas a lerem esse livro. É um livro nota 9 de 10 ali, cara. 8 de 10, muito bom. E agora a gente vai pro segundo, que é ficção. É importante também nós lermos coisas além de desenvolvimento pessoal, porque senão você entra numa espiral e sua mente ela não abre a possibilidades, a ideias diferentes, a ideias novas. Quando você amplia a gama de opções de livros, talvez você. Talvez é uma teoria. É teoria, talvez é comprovado, mas você expande a sua percepção de mundo. Eu li A Viagem ao Centro da Terra. Eu sempre quis ler esse livro quando eu assisti o filme. Em 2008 foi lançado, que é o da Dwayne Johnson, não. Mas é o maninho lá, esqueci o nome dele. Que faz aquele filme, esqueci também. Mas esse livro eu sempre quis ler e eu peguei pra ele ler na viagem lá que eu fiz. 8 horas de audiolivro, cara. Então é um livro grande, extenso. É uma história de ficção científica, basicamente um professor e um sobrinho. O sobrinho, se eu não me engano, é Axel, o nome dele. E o professor eu vou esquecer, é um nome difícil. São alemães. Esse professor ele é um geólogo, ele estuda mapas. Não sei se é geólogo a palavra, mas o cara que. Geografia, o cara nerdaço da geografia. Mapas, pedras, tudo. Relevo, o cara que entende tudo sobre. Ele descobre um manuscrito antigo do Sagnussen, não sei o que Sagnussen, que é um alquimista islandês, que ele deixou codificado um manuscrito, e ele e o sobrinho desvendam o manuscrito, que estava em latim, com as palavras meio chaves assim, e é o caminho para o centro da Terra, o código para o caminho do centro da Terra. E a partir desse momento o professor ele fica fissurado nisso e vai atrás e convence o sobrinho dele que fica com um pezinho atrás, mas vai junto. Eles partem nessa aventura, vão pra Dinamarca, depois eles pegam da Dinamarca um navio e eles têm que ir no final de junho, porque no final de junho que vai bater o sol no Snæfell, que é a montanha, chama Snæfell, não esqueci, porque não sei porque, eu não lembro o nome do professor, mas lembro o Snæfell. Incrível, né? E vai bater o sol que vai fazer a sombra no túnel da entrada, que é a entrada correta. Resumindo, é louco, aquelas histórias de aventura. E eles vão pra Islândia, chegando na Islândia, eles contratam o Cal, se eu não me engano, Hal, acho que é Hal o nome do cara, que é um guia. E o cara é um cara de poucas palavras, ele só vai lá e cumpre o papel dele. O professor paga ele, ele cumpre o papel dele. Só que é um cara casca grossa, assim, eu consigo imaginar ele como sendo aquele cara casca grossa que resolve todos os problemas, forte fisicamente, foda. E resumindo, eles acham a entrada lá da caverna, galeria, e vão entrando, vão adentrando, aí acontece várias histórias. O Axel se perde dos dois, falta água, eles acham um veio de água. É muito sobre fé também, fala sobre fé, sobre acreditar, resiliência, sobre alimento, a água, o cansaço. Eles vão adentrando, até que eles chegam um momento que eles encontram a galeria com o mar, cara. Uma galeria gigantesca subterrânea que tem um mar debaixo da terra. E eles constroem uma jangada e vão valejando nesse mar e encontram monstros marinhos. Monstros não, animais da pré-história, da quarta, terceira era, uma vegetação das antigas, cogumelos gigantescos, folhas gigantescas, uma vegetação dos tempos antigos. Aí eles encontram a parte do clímax também, que eles veem um humano, eles acham que vem um humano. O Axel fala, pô, acho que meu cérebro me enganando, não sei se isso é verdade ou não, mas um gigante com a cabeça gigante, o corpo, eles fogem, né, não pagam pra ver. Eles encontram esqueletos também de seres humanos, não sabem se seres humanos que caíram lá ou que moravam lá. Mano, louco. Várias descobertas. Encontram as iniciais do Sagnussen com a faca que ele usou pra gravar isso. O Sagnussen é lá de 1500 na história, né? E a história eles passa em 1800. E eles encontram, aí pra fugir eles precisam achar uma forma de escapar. Eles estouram com a pólvora
o caminho que o Sagnussen fez, se eu não me engano. E aí é um geyser, é uma erupção que faz com que eles subam em alta velocidade. Com a jangada, eles perdem a comida, aí só sobra uma comida, eles têm a fé que eles vão sair. E eles saem num vulcão na Itália, na Calábria. E aí o professor fica conhecido mundialmente. E é isso, o Hal volta pra Islândia. O Axel também fica conhecido mundialmente. Volta pra casa com a noiva dele lá, se eu não me engano, na Alemanha. E é isso, cara, a história é muito bacana ali. Ficção científica. Não é o meu tipo de livro, assim, na real. Eu prefiro o livro dos mistérios da. Não sei o que lá. Que é da Agatha. Que é do Poirot lá. As aventuras do Poirot. Que é tipo Sherlock Holmes. Tem um mistério, assassinato. É mais da hora, na minha visão. Talvez um romance seja bacana de ler. Eu nunca li um romance. Eu pretendo ler um romance. E é isso, cara. Basicamente, esses dois livros aí. Bacana. Nas próximas semanas vamos ver o que eu absorvo de conhecimento novo. Tá ok? É isso. Eu já li 40 livros esse ano. Estamos no dia 25 de junho. 40 livros é coisa, hein? E eu gravei grande parte do conteúdo porque eu fiz review aqui no YouTube. Então é muito bacana você ter essa gama de conhecimento novo. Você treina seu cérebro, querendo ou não, né? Quanto mais você lê, mais você expande sua percepção de mundo. Tem muitos livros ainda que eu quero ler. E é só o começo. Valeu! Muito obrigado pra quem acompanha até aqui. Um abraço pro Ian do Futuro. E é nóis. Fui!